Desenhando sketches. Nesta videoaula, veremos como trabalhar com as ferramentas básicas de sketch no Inventor 7. Clicamos no ícone de novo arquivo, clicamos no Tab Metric e selecionamos o Template Standard, milímetros, IPT, para abrir um novo arquivo de peça. O arquivo é então criado e automaticamente entra no ambiente Sketch. Vamos agora ver alguns dos principais comandos de criação de rascunhos 2D na barra de ícones principal. Veremos que o comando Line desenha linhas retas do nosso sketch. Basta ir clicando na tela nos pontos que desejamos e a linha vai sendo criada. Repare que conforme vamos desenhando as linhas e aproximamos um segmento perto das posições ortogonais, a linha fica amarrada na direção dos eixos X e Y. Repare também que conforme vamos criando os segmentos, alguns sinais aparecem. Esses sinais são as restrições 2D, que chamamos de constraints. Teremos uma aula específica para explicar essas restrições. Para finalizar o comando Line, clicamos com o botão direito do mouse na área de desenho e selecionamos a opção Done. Observe que ao lado de alguns ícones de desenho, existe uma pequena seta preta. Isso indica que existem outros comandos de sketch dentro desses ícones. Veja que dentro do ícone Line, existe o comando spline. Selecionamos este comando e vamos clicando na tela, marcando os pontos de controle da spline. Se desenhamos uma spline fechada, para finalizar o comando, basta usarmos a tecla ESC, ou clicarmos com o botão direito e escolhermos Done. Se a spline for aberta, para finalizar o comando, temos que clicar com o botão direito do mouse e escolher Continue. Se escolhermos Done, a spline some. Veja o exemplo. No comando Center Point Circle, desenhamos círculos definindo seu ponto central e seu raio. No comando Tangent Circle, desenhamos círculos tangentes a linhas retas, bastando para isso selecionar 3 linhas já existentes. No comando Three Point Arc, desenhamos arcos definindo seu ponto inicial, final e seu raio. No comando Tangent Arc, desenhamos arcos tangentes a quaisquer objetos 2D já criados. Definindo o objeto ao qual o arco será tangente a seu raio. No comando Center Point Arc, desenhamos arcos definindo seu ponto central, seu raio e o comprimento do arco, tanto no sentido horário como no anti-horário. No comando Two Point Rectangle, desenhamos retângulos definidos pelos seus vértices opostos. Já no comando Three Point Rectangle, desenhamos retângulos definindo o comprimento de um de seus lados e em seguida o outro lado. Para apagar um objeto de desenho, simplesmente selecionamos, clicando com o mouse sobre o mesmo, observando se não estamos com nenhum comando ativo, e pressionamos a tecla Del. Para apagar vários objetos ao mesmo tempo, abrimos uma janela da esquerda para a direita em volta daqueles desenhos que desejamos apagar, e pressionamos Del. Ou abrimos uma janela da direita para a esquerda, e todos os objetos que estiverem dentro dessa janela ou que cruzarem esta janela serão selecionados, e pressionamos a tecla Del. No comando Fillet, fazemos raios de arredondamento em linhas já desenhadas. Para isso, entramos no comando e no pequeno quadro que aparece, definimos o valor do raio. Em seguida, selecionamos as linhas onde desejamos o raio seja feito. Observe que o raio já sai cotado. Dentro do ícone do Fillet, existe o comando Chamfer. Podemos fazer chanfros com distâncias iguais, distâncias diferentes e definindo a distância e o ângulo, com ou sem cotas. No comando Point Roll Center, desenhamos pontos que são muito úteis como referência para centro de furos e também muito utilizado para desenharmos sketches 3D. No comando Polygon, desenhamos polígonos inscritos ou circunscritos, definindo o número de lados.
O comando Mirror permite espelhar alguma geometria já feita. Selecionamos o que desejamos espelhar e definimos o eixo de simetria. Observe que as geometrias espelhadas mantêm vínculo com as geometrias originais e vice-versa. No comando Rectangular Pattern, fazemos cópias retangulares da geometria já desenhada. Selecionamos o que queremos copiar e as direções. Para definirmos as direções, temos que ter retas já desenhadas para serem selecionadas com as direções. Observe. Definimos a distância entre as cópias e a quantidade das mesmas, incluindo a geometria original. No comando Circular Pattern, podemos fazer cópias de uma geometria ao redor de um ponto. Selecionamos o que desejamos copiar, o ponto central, o que deverá ser uma geometria já desenhada, por exemplo, um ponto. Definimos quantas cópias desejamos e o ângulo, podendo essas cópias serem feitas no sentido horário ou anti-horário. Já no comando Offset, fazemos cópias paralelas de objetos já desenhados, clicando no objeto original e em seguida definindo com o mouse a distância da cópia. Essa distância poderá ser definida exatamente colocando uma cota. No comando General Dimension, cotamos o nosso desenho. Existem várias formas de cotar com este comando, que serão mostradas em aulas posteriores. O comando Auto Dimension coloca cotas automaticamente em geometrias que ainda não foram cotadas. Podemos selecionar aquilo que desejamos que o inventor cote automaticamente, ou se desejarmos, podemos deixar que ele cote todo o desenho. Este comando nem sempre é utilizado, pois quase sempre o software não cota o desenho como desejamos, mas mesmo assim é uma ferramenta bastante útil, poupando muitas vezes tempo. O comando Extend estende geometrias até outras, ou pegando a projeção das mesmas. Observe, no comando Trim, recortamos o sobressalente das geometrias. No comando Move, movemos as geometrias que selecionamos de um ponto a outro. No comando Rotate, rotacionamos as geometrias que selecionamos ao redor de um ponto, sempre no sentido anti-horário. Para rotacionar no sentido horário, temos que colocar um valor negativo para o ângulo. Nos comandos Move e Rotate, podemos ao mesmo tempo que movemos ou rotacionamos um objeto, copiá-lo. O ícone seguinte é o conjunto de comandos das restrições 2D, ou Constraints. Eles servem para restringir um objeto 2D a outro, criando relações geométricas, como perpendicular, paralelo, tangente, pontos coincidentes, concentricidade, colinearidade, horizontal, vertical, comprimentos iguais, fixar pontos e simetria. Veremos em outras aulas como utilizá-los. No comando Show Constraints, mostramos as restrições 2D que estão aplicadas a um determinado objeto. Selecionamos o objeto e visualizamos as restrições. Para esconder os sinais das restrições, clicamos no pequeno X. Nos comandos Project Geometry e Project Cut Edges, projetamos arestas e pontos para o Sketch Plane ativo. Mais tarde veremos como usá-lo, em aulas posteriores. O comando Parameters abre uma janela mostrando os parâmetros utilizados no desenho. Para cada valor que colocamos, como cotas, distâncias de patterns, suas quantidades, valores de extensões, ângulos e etc., é criado um parâmetro de alguma coisa. Ou seja, para a primeira cota, D0, para a segunda, D1, e assim por diante, infinitamente. Esses parâmetros poderão ser utilizados para relacionar um valor com outro. E nessa listagem podemos renomear os parâmetros, fazer edições dos valores e nas equações dos mesmos, assim como criar novos parâmetros, associar uma planilha de Excel com um modelo, definir tolerância para as cotas e outras funcionalidades que veremos em aulas posteriores. No comando Insert AutoCAD File, inserimos um desenho DWG de AutoCAD, ou AutoCAD Mechanical,
para servir de disquete para fazermos uma operação 3D, como uma extrusão, por exemplo. Teremos uma aula específica para este assunto. No comando Create Text, fazemos textos para servir em disquete. Podemos digitar o texto, escolher o tipo de fonte TrueType, além de seu tamanho, estilo, alinhamento, cor e etc. No comando Insert Image, inserimos imagens no formato BMP, para servir em disquete. No comando Edit Coordinate System, serve para editar o sistema de coordenadas. Assim, demos uma olhada superficial nos comandos de desenho 2D.